E aí, pessoal, vamos continuar a difícil missão de analisar as sequências de Soldado Universal. Desta vez vamos falar sobre Soldado Universal Regeneração. E para deixar mais claro que muitas pessoas aí acabam se confundindo, até porque essa franquia aí já virou uma bagunça. Depois do filme original de 92, tivemos Soldado Universal 2 e 3 sem a participação do Van Damme e qualquer outro ator original. Tanto que esses dois filmes aí, pelo que eu pesquisei, dizem que era uma espécie de piloto para ver se teria, alguma aceitação para posteriormente fazer uma série de TV. Mas como foi um fracasso, eles acabaram depois fazendo uma sequência oficial com o Van Damme chamado Soldado Universal O Retorno. Tanto que eles nem colocaram, Soldado Universal 2, O Retorno. É só Soldado Universal. E nesse filme aqui aconteceu a mesma coisa. Lá fora se chama Universal Soldier Regeneration. Aqui no Brasil que eles colocaram, Soldado Universal 3 Regeneração. Então esse 3 aí não está no título original. Mas é compreensível, porque foi ignorado essas duas sequências lá para a TV. E esse filme aqui é de 2010 e na ocasião eu também não estava dando a mínima, nem sabia da existência desse filme, até que certa vez eu estava dando uma olhada nos camelôs, que vendia DVDs piratas, e vi lá, a capa Soldado Universal 3 Regeneração. Eu até pensei, será que é negócio pirata? Mas eu vi lá a foto do Van Damme e do Dolph Lundgren já mais velhos. Eu pensei, caramba, saiu esse filme, eu nem fiquei sabendo, nem saiu no cinema, nada. Achei estranho, Eu acabei comprando pela curiosidade. E eu fui uma das pessoas que foram enganadas por essa capa aí, Os caras já começaram a agir de má fé, utilizando aí o Van Damme e o Dolph Lundgren para chamar a audiência. Sendo que eles têm uma participação aí insignificante nesse filme. O Dolph Lundgren, então, ele aparece por pouquíssimos minutos e o Van Damme faz um papelão aqui, E mesmo assim também não aparece quase nada. Se fosse para fazer uma capa justa, colocariam só aquele Andrei The Pitbull, que é um lutador de MMA, que é o vilão aí principal desse filme. E colocaria só lá umas fotinhas do Van Damme e do Dolph Lundgren na parte de trás lá. E poderiam até trocar esse nome, Poderia ter colocado, em vez de Soldado Universal a Regeneração, poderia colocar lá, Soldado Universal a Deturpação. Porque não é uma sequência do filme original ou até mesmo do Soldado Universal O Retorno, no qual é mostrado que o Luke Devereaux tinha sido curado, tinha voltado a ser um humano. E nesse daqui, o Luke Devereaux tá um zumbi, um bosta lá, que nem sabe quem ele é lá. Só fica lá, as pouquíssimas partes que ele aparece, que nem uma besta lá, Mas vamos chegar lá. Então, esse filme aqui é uma espécie de reboot. Porque não tem como, você falar que é uma sequência. Porque também aparece lá, o Dolph Lundgren com o mesmo nome, no personagem, que é o Scott, Sargento Andrew Scott. E não teria como ele voltar aí, porque no filme original ele foi triturado, Até poderia, mas não como ele voltou nesse filme aqui. E é um absurdo isso daqui, não tem como entender. Será que o Van Damme e o Dolph Lundgren estavam na pindaíba? Os caras estavam cheios de dívidas? Porque não é possível que os caras se sujeitaram a participar de uma atrocidade como essa daqui. No meu ponto de vista, isso daí foi um desrespeito com eles mesmos e desrespeito com nós, fãs do Van Damme e do Dolph Lundgren, que fomos induzidos a assistir a esse filme por causa deles. Até porque, nós temos, ou tínhamos até então aí uma confiança que todos os trabalhos que eles participavam eram no mínimo assistíveis, coisa que
tá longe de ser esse filme aqui. Bom, vamos começar aqui a fazer um resumo para ver a que nível chegou esses dois atores para participar de uma porcaria como essa daqui. Então o filme começa mostrando lá uma cena de sequestro, que eu até confesso que é bem feita, né? Até engana a gente no começo, né? Dá aquela esperança, acho que vai ser um filme bom, né? Aí mostra lá uma cena de perseguições de carro, eles sequestrando lá dois jovens, né? Tem uns tiroteios, e depois subindo no helicóptero e fugindo. E depois nós ficamos sabendo que era um grupo de rebeldes que tinha sequestrado os filhos de um importante político do leste europeu e que estavam exigindo em troca a liberdade de alguns prisioneiros de guerra. E para complicar ainda mais, eles tinham tomado posse da desativada usina de Chernobyl e tinham instalado várias bombas, e caso eles não cedessem e libertassem os prisioneiros, eles explodiriam tudo e causariam uma catástrofe. E para quem não tem noção, né, da importância que foi esse acidente nuclear de Chernobyl, é bom dar uma lida aqui, que diz o seguinte: o desastre de Chernobyl foi um acidente nuclear catastrófico que ocorreu em 26 de abril de 1986 na central elétrica da usina nuclear de Chernobyl, que estava sob a jurisdição direta das autoridades centrais da União Soviética. Quem tiver interesse, dá uma pesquisada no próprio Wikipedia que vocês vão obter mais informações. E essa ideia central aí eu achei boa, que poderia ser melhor aproveitada, coisa que não foi feito aí. Eles colocaram, né, para estrelar o filme, personagens insignificantes, sem carisma nenhum, e sendo que eles tinham lá o Van Damme e o Dolph Lundgren para reprisar aí com mais decência seus papéis, coisa que não foi feita. Não foi feito isso daí. Então, pensando aqui, de imediato, eu nem parei, né, para escrever com calma um roteiro, mas com certeza aí essa minha ideia seria, no mínimo, tornaria o filme assistível. Poderiam ter colocado lá o Luc Devereaux continuando lá, né, os eventos do Soldado Universal Retorno, que ele já tinha voltado a ser humano, e ele lideraria um grupo lá de soldados universais para tentar, né, salvar essas duas pessoas que tinham sido sequestradas e também desativar essa bomba. E do outro lado lá teria o Dolph Lundgren, que teria sido ressuscitado. Colocaria uma ideia até meio absurda lá, clonaram, né? Eles tinham lá o DNA do Andrew Scott e eles fizeram, né, um clone, e ele estaria lá para defender, né, liderando um outro grupo também de soldados universais, e seria esse o filme. Negócio simples. E o Van Damme lá seria o personagem principal, como também seria o Dolph Lundgren, né? Pronto, seria um filme aí que agradaria os fãs. Teria aqueles embates lá de tiroteio e tal, bastante luta de artes marciais, né, entre os dois, numa luta final também. Mas não, eles fizeram uma aberração de filme. Bom, mas voltando ao filme em si, aí depois é mostrado lá um doutor que estava falando na frente lá de um pelotão do exército que estava se preparando para tentar invadir lá a usina para tentar desativar a bomba e salvar os reféns. E ele explica lá, né, sobre o projeto do Soldado Universal, que na época lá da guerra do Vietnã, se não me falha a memória, os americanos criaram esse projeto e mostram lá as cenas que eles fizeram lá de flashbacks da época. Isso daí até que tá bem feito nessas cenas lá, mostrando o treinamento deles, e que na verdade ele e um outro doutor que estavam, né, responsáveis por isso, mas aí o outro doutor sumiu, e depois nós descobrimos que esse outro doutor foi lá pro lado daqueles terroristas lá, né? Então eles também tinham, né, alguns outros soldados universais lá à mercê
deles lá, né? Tanto que os caras que foram sequestrar lá eram, na verdade, soldados universais. E o principal deles lá, que é interpretado por esse tal lutador aí de MMA, esse Andrei Pitbull, que na minha opinião também é outro cara aí que fraquíssimo. E eles utilizaram também, né, o MMA como a principal luta, né? Então, sempre que não vai ter os embates, tem que colocar lá naqueles golpes lá, né, de MMA, né, de cinturar a pessoa e levar pro chão a luta e tentar dar chave de braço e montar no cara e ficar dando um monte de soquinho. Sabe, puta, meu, eu admiro MMA e tal, mas pra esse tipo de filme aí não fica legal, não. Aí o doutor ainda fala, temos, né, 5 soldados universais originais dessa época, mas só 4 estão em combate porque um outro está em reabilitação. Aí mostra lá, né, que é o Van Damme com uma doutora, parecendo um zumbi lá, não sei o que. Você não se lembra o que aconteceu ontem, não sei o que. E aí o Van Damme só aparece depois de uns quase 20 minutos de filme lá, né? Parece uma cena rapidinha só nisso daí. E fica lá, né, fazendo um papelão, né? E nós ficamos sabendo que se tratava do Luc Devereaux. Mas, como eu falei, é um reboot, né? Não é uma continuação. Tanto do filme original como do O Retorno, como eu já falei aí. E fica uma enrolação do caraco, né? Eles ficam lá nessa missão, aí mostra também um pouco o líder lá dos rebeldes tendo aquela desavença com o doutor deles, né? E depois temos lá a cena que esses soldados universais originais vão tentar lá resgatar os reféns e são aniquilados pelo Pitbull lá, tomam um cacete, morrem e raramente aparece lá algumas cenas do Van Damme lá, e sempre fazendo esse papel, que nem uma besta lá. Até os caras, não, vamos ter que reativar, né, o Luc Devereaux, que é a nossa última esperança. E fica lá com umas cenas muito mal feitas, né, e chata pra caraco, né. Vamos ter que, né, botar ele na ativa, e fica dando um monte de injeção no cara, né, e fica fazendo um monte de coisa, e o Van Damme lá, só com uma cara de bunda lá, né. Eu sei que eu vou ter que voltar daquele lá. Aí depois de mó tempão mesmo, já quase pro final do filme, aí é mostrado lá, né, que o doutor, né, tem lá o Andrew Scott, que é interpretado novamente pelo Dolph Lundgren, e levanta lá e fica falando, você não sei o que, fica fazendo umas perguntas. Eu não vou ficar perdendo tempo aqui, pessoal, que é tão lixo esse filme e tão insignificante. Aí depois, né, o Luc Devereaux vai lá, né, tentar invadir o negócio, e encontra, né, o Dolph Lundgren, e tem lá uma luta pessimamente mal feita, e dá pra ver lá que eles utilizam na maior parte dublês, né, que eles ficam, né, toda hora se agarrando no chão lá, e pum, 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 joga na parede, tá, até cair lá no prédio, cair lá da janela. E depois tem uma cena também de péssimo gosto lá, que, como eu falei, é um desrespeito a um personagem tão importante do filme original, que é o Andrew Scott. Ele é eliminado lá, né, tomando uma canada no meio da testa, e depois ele enfia a arma e dá um tiro lá. Pô, coisa mal feita, pô, não dá pra entender, meu. Pô, esse Dolph Lundgren, como é que ele participa de uma bosta de filme desse daí, meu? E fazendo um papelão, meu. Porra, meu, não dá pra entender isso daí, meu. O Van Damme também lá, né? Uma atuação horrorosa, né? E só com uma cara de bunda lá, né? Olhando pra lá e pra cá, né? E dando umas corridinhas. E depois uma luta também horrorosa lá com o vilão principal lá, que é aquele Pitbull. Uma bosta de filme isso daqui, uma merda de filme. E dá raiva, mano. Dá raiva desse filme. Dá raiva também desse Van Damme e Dolph Lundgren, que participaram numa bosta dessa. Pô, os caras não... É que não dá pra saber o que aconteceu mesmo, né? Não sei, de repente esse cara tá cheio de dívida lá. E a única fonte de renda aí
os caras iam ganhar até um bom dinheiro fazendo esse filme. Aí os caras, vou ter que me sujeitar a fazer isso. Li o roteiro, é uma porcaria, mas fazer o quê, né? Vou ter que me sujeitar. Só se for isso, né? Porque não dá pra entender, mano. Não dá pra entender. Ou os caras ficaram loucos já, né? Senão o Van Damme lá, já de tantas drogas, né? Já perdeu a noção do ridículo, perdeu a noção do que é bom, do que é ruim. Nem leu o roteiro, já chegou lá pra fazer e nem sabia do que se tratava. Não dá pra entender, não dá pra entender. E é imperdoável esse filme aí. Lixo, não merece nem nota 0 isso daí. Uma bosta de filme. E como não bastasse, ainda vamos ter uma sequência disso daqui, que a sequência desse filme também não tem nada a ver com esse filme aqui também, né? Os caras estão perdidos, né? Eles fazem histórias que não tem ligação nenhuma uma com a outra e sempre fazendo reboots lá e reinventando e só utilizando a ideia aí, né, do soldado universal e cada vez mais fazendo mais bostas, né? Então chega de falar desse filme. Quem curtiu aí minha análise, ou se você gosta desse filme, tudo bem, né? Não tem porquê também ficar com raiva de mim, tá? Cada um tem direito de gostar aí dos filmes, mas essa é a minha opinião. E com certeza muitos vão concordar comigo. Principalmente quem é fã do primeiro filme lá, né? Que pegou aquela época lá, né? Então é isso daí. Se inscreva no meu canal. Cliquem no sininho para vocês receberem todas as atualizações. E até a próxima. Fui! E o inferno é aqui e agora. E o inferno é aqui e agora. E o inferno